Você sabia que o homem mais poderoso do mundo antigo foi humilhado por Deus e acabou pastando como um animal no campo? Pois é, a história do rei Nabucodonosor é uma das mais fascinantes da Bíblia e também uma das mais misteriosas. Fica até o final deste vídeo porque hoje vamos falar sobre o homem que transformou a Babilônia em uma das cidades mais gloriosas da história, mas acabou destruído pelo seu próprio orgulho. Mas antes de entrarmos nos detalhes, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo como este. Agora vamos falar sobre Nabucodonosor, o Grande, o Poderoso e o Humilhado. Mas quem foi Nabucodonosor? Nabucodonosor II foi o rei mais poderoso do Império Neo-Babilônico, governando de 605 a.C. até 562 a.C. Ele herdou o trono de seu pai, Nabopolassar, que começou a consolidar o império, mas foi sobre Nabucodonosor que a Babilônia atingiu o auge do seu poder. Esse cara não era qualquer rei. Ele comandava um império que dominava grande parte do Oriente Médio, incluindo regiões da Mesopotâmia, Síria e da Palestina. A Babilônia de Nabucodonosor era praticamente a Nova York do mundo antigo. As construções grandiosas, os muros monumentais e, claro, os jardins suspensos, que alguns historiadores acreditam que foram construídos por ele e que até hoje são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nada mal, não é? Mas o sucesso subiu a cabeça. E como você deve imaginar, isso não termina bem. A conquista de Jerusalém e o cativeiro babilônico, uma das maiores façanhas militares de Nabucodonosor, foi essa conquista. Em 586 a.C., após cercar a cidade por quase 2 anos, ele finalmente derrubou as muralhas de Jerusalém, destruiu o Templo de Salomão, o centro da adoração judaica, e levou milhares de judeus cativos para a Babilônia. Esse evento é o famoso cativeiro babilônico, que durou aproximadamente 70 anos e mudou para sempre a história do povo de Israel. Para os judeus, Nabucodonosor era visto como o vilão supremo. Ele destruiu a cidade santa e profanou o templo. Mas o mais interessante é que, apesar de ser um inimigo de Israel, a Bíblia relata que Deus o usou como um instrumento de julgamento contra o próprio povo judeu, que havia se afastado dos caminhos divinos. E isso é fascinante, porque mostra que mesmo com todo o poder de Nabucodonosor, ele era apenas uma peça do tabuleiro de Deus. Mas não pense que o rei da Babilônia escapou ileso. O sonho de Nabucodonosor e sua queda. Agora vem a parte mais intrigante dessa história. Em Daniel 4, Nabucodonosor tem um sonho perturbador. Ele sonhou com uma grande árvore que alcançava os céus e era visível em toda a terra. Os animais se abrigavam sobre sua sombra e as aves faziam ninhos em seus galhos. Mas de repente, um vigilante, um anjo, desce do céu e ordena que a árvore seja cortada, deixando apenas o toco e as raízes. Nabucodonosor, obviamente, ficou apavorado com esse sonho. E quem ele chamou para interpretá-lo? Sim, Daniel, o profeta judeu que estava em sua corte. Daniel, que já tinha interpretado os sonhos do rei antes, explicou que a árvore representava o próprio rei. Deus estava avisando que o rei seria derrubado por causa do seu orgulho. E mais, ele seria afastado do poder e viveria como um animal no campo, comendo capim e perdendo completamente a sua sanidade, até que ele reconhecesse que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. E adivinha só? Foi exatamente o que aconteceu. 1 ano depois, Nabucodonosor estava caminhando pelos muros da gloriosa Babilônia, se gabando do império que ele tinha construído com suas próprias mãos, quando uma voz do céu anunciou que seu reino havia sido tirado dele. Naquele momento, ele perdeu
a razão e passou a viver como um animal, vagando pelos campos, comendo capim, com o corpo coberto pelo orvalho e suas unhas crescendo como as garras de uma ave. Essa loucura durou 7 anos. 7 longos anos em que o homem mais poderoso do mundo se tornou a própria definição de humilhação. Mas aqui está um detalhe importante. A história de Nabucodonosor não termina em tragédia. Depois desses 7 anos, a Bíblia diz que ele finalmente levantou os olhos para o céu e reconheceu que Deus é o verdadeiro soberano. Foi neste momento de total humilhação que Deus o restaurou à sua sanidade e ao seu trono. E o mais impressionante é que Nabucodonosor, o rei orgulhoso que pensava ser um deus na terra, agora exaltava o Deus dos céus. Se você ler o final de Daniel 4, vai ver o próprio Nabucodonosor reconhecendo que os feitos de Deus são justos e que ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Você encontra isso no livro de Daniel, no capítulo 4, lá no verso 37. Agora, o que podemos aprender com a história de Nabucodonosor? Para começar, que nenhum poder humano é absoluto. Não importa o quão grande você seja, ou quão invencível você se sinta, Deus é quem está no controle de todas as coisas. O orgulho foi o pecado que derrubou Nabucodonosor, e também é o pecado que pode nos derrubar se não tivermos cuidado. Nabucodonosor achou que tinha o mundo em suas mãos, mas no final das contas, ele teve que se dobrar diante de Deus, reconhecendo que todo o poder vem dele. E olha, isso aqui é uma lição para todos nós. Se você está tentando construir um império na sua vida, seja na sua carreira, no seu relacionamento ou nos seus sonhos pessoais, lembre-se de que o sucesso não é medido pelo quanto você se exalta, mas pelo quanto você reconhece quem realmente está no controle. Então, se você curtiu essa história e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. E me conta aqui nos comentários, o que mais você acha fascinante sobre a história de Nabucodonosor. Até o próximo!